Meus alunos do primeiro ano do ensino médio, voltamos aqui para a nossa segunda videoaula sobre transporte celular, sobre permeabilidade seletiva. Se você veio direto aqui para essa videoaula, volte e assista a primeira videoaula, porque ela é de fundamental importância para a gente continuar aqui aprofundando os nossos conhecimentos sobre esse assunto, beleza? Bom, então nós estamos aqui discutindo um tipo de transporte passivo. Nós já discutimos e já verificamos o que é a difusão simples, que é um transporte passivo, não gasta energia, não consome ATP, porque a substância sempre atravessa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e aí atravessando diretamente a bicamada lipídica, certo? Só que esse tipo de transporte, a difusão simples, permite o transporte apenas de moléculas pequenas. E moléculas maiores? Como é que podem atravessar diretamente a bicamada lipídica? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da glicose, C6H12O6. São 24 átomos, é uma molécula muito maior. Vamos pegar, por exemplo, os monômeros das proteínas, os aminoácidos, são moléculas maiores. Elas não conseguem atravessar diretamente a bicamada lipídica. Não existe um espaço grande o suficiente para essas moléculas atravessarem. Pois bem, para isso, a membrana plasmática possui proteínas conhecidas como permeases, proteínas integrais. Lembram que na aula de membrana plasmática, de estrutura de membrana plasmática, nós discutimos aquelas proteínas em formato de canal? Então, proteínas em formato de canais, né? Essas proteínas em formato de canal permitem a passagem de moléculas maiores. Por isso que nós falamos que é uma difusão facilitada. Essas proteínas facilitam e permitem a passagem de moléculas maiores, de moléculas que não conseguem atravessar diretamente a bicamada lipídica. Nós podemos encontrar também proteínas integrais em canais, permitindo o transporte de moléculas que não estão quimicamente estáveis, como cátions e ânions. E aí nós iremos observar, por exemplo, a atuação dos canais iônicos. Canais que se abrem na presença do íon, permitindo a passagem dessas substâncias, cátions e ânions. Ok? Vamos analisar aqui essas imagens sobre transporte facilitado, sobre difusão facilitada. Então lembrando, né? Proteínas que facilitam a entrada e saída de soluto, visto que nós estamos diante de um transporte passivo do tipo difusão. Lembra que osmose transporta água, transporta solvente. Então, ó, analisa aqui comigo esse soluto. Verifique que diretamente a bicamada lipídica, olha os fosfolipídios, não há espaço. Né? Impossível dessa molécula conseguir atravessar diretamente a bicamada lipídica. Então nós temos aqui permeases, proteínas em formato de canal que permitem a passagem de moléculas maiores. Professor, por que é transporte passivo? Gente, o transporte é passivo porque a molécula se desloca do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, seguindo o gradiente de concentração. Essa expressão, ó, seguindo o gradiente de concentração, sempre vai ser saindo do mais concentrado para o menos concentrado. Então, de novo, nós temos um espalhamento, uma distribuição das substâncias da região mais concentrada, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O que nós temos de diferente aqui? Essas moléculas são maiores, então nós precisamos de um espaço, de um caminho para essas moléculas atravessarem. Quem permite esse espaço? Quem permite então essa permeabilidade? Proteínas conhecidas como permeases ou carreadoras, tá? Que permitem a passagem de moléculas maiores, como glicose, aminoácidos, outras moléculas maiores aí, então poderão ter o transporte por difusão facilitada, certo? Então, o que permite esse transporte são proteínas integrais. Lembra que proteínas integrais são aquelas que estão inseridas integralmente, atravessam de fora a fora a membrana plasmática. Um outro exemplo seria os canais iônicos. Os canais iônicos permitem a passagem de íons. Como essas moléculas, como essas substâncias, os íons, essas partículas não estão quimicamente estáveis, a membrana plasmática repele essas substâncias. Então elas não conseguem atravessar diretamente a bicamada lipídica. Agora, a proteína integral, canal iônico, permite a passagem do íon. Por quê? A proteína que forma o canal iônico atrai o íon. Então o íon atraído consegue atravessar. O canal iônico fica fechado. Ele só se abre na presença do íon. Né? E qual é o estímulo para o canal iônico abrir? Né? Qual é o estímulo para essa proteína abrir e o íon passar? Exatamente a presença do íon. Então digamos que aqui você tem um cátion, carregado positivamente, portanto. A entrada aqui da proteína tem que ser carregada negativamente. Então, a presença do cátion
abre essa entrada carregada negativamente, permitindo o transporte dessa substância. Desde que, né, ela saia do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, continua sendo um transporte passivo, sem consumo de energia química, sem consumo de ATP. Ok? Bom, osmose. Gente, mudamos completamente agora a substância que está sendo transportada. Nós estamos diante agora do transporte de solvente, transporte de água. E verifique que o sentido de transporte agora, ó, obedece uma outra regrinha. Lá era soluto do mais concentrado para o menos concentrado. Aqui é solvente do menos concentrado para o mais concentrado. Vamos ler isso aqui de outra forma, de outra maneira? Do hipotônico para o hipertônico. Vamos pensar o que é um menos concentrado ou um hipotônico? É um meio mais diluído. Um meio mais diluído tem mais água que soluto. Então a água se desloca da região onde ela está em maior volume para uma região onde ela está em menor volume. Então, ó, do hipotônico para o hipertônico. Então a água sai da região onde ela está em maior quantidade para a região onde ela está em menor quantidade. Bom, o que é uma solução hipertônica? Uma solução muito concentrada. Uma solução muito concentrada tem mais soluto do que solvente. E quando as concentrações se igualarem, o transporte também para. E aqui nós também estamos diante de um transporte passivo. Então é a passagem de água, de solvente pela membrana, da região hipotônica, pouco concentrada. Pouco concentrada significa muito diluído. Para você diluir uma solução, você adiciona mais solvente. Para uma região hipertônica, muito concentrada. Então, lembrando, solução isotônica, concentrações iguais, certo? Apenas recapitulando. Hipotônica, um dos meios tem uma concentração menor. E hipertônica, um dos meios tem uma concentração maior em relação ao outro. Lembre-se que nós sempre precisamos realizar uma comparação entre o meio intra e o meio extracelular. Então vamos analisar comigo essa imagem. Essa imagem é muito importante, ela vira muitos enunciados de vestibular, de Enem, são baseados nessa imagem. Então ela acaba se tornando, acaba virando enunciado de questão de vestibular. Então ela acaba sendo importante para a gente poder analisar. Então vamos analisar aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho uma solução hipotônica em relação ao meio intracelular. Qual que é a tendência da água? Do menos concentrado para o mais concentrado. A água entra. Isso aqui é uma célula humana, isso aqui é uma hemácia. Ó, a água entra, até que a célula fique inchada, túrgida. Em biologia nós utilizamos a palavra túrgida para designar o inchado, né? Até que a membrana plasmática não aguenta e rompe, e ocorre a lise celular. A lise celular ou lise osmótica. Lise osmótica é o rompimento da membrana plasmática devido à entrada de água. Bom, situação onde a solução é de igual concentração no citoplasma. Isotônico, isotônico. A quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai, portanto, o volume da célula, a aparência da célula não muda, ela permanece igual. Agora aqui, uma outra situação. Ó, solução hipertônica mais concentrada que o citoplasma. Qual que é a tendência da água? A água sair. Quando a água sai, o que acontece com o volume da célula? Ela fica reduzido. Esse volume reduzido, murcho, nós falamos de célula crenada. Crenada. Não é cremada, é crenada. Com N de Nair, tá? Crenada. Ou plasmolizada. A célula murchou, certo? Bom, então aqui, lisosmótica, rompimento da membrana plasmática devido à entrada da água. A membrana plasmática não aguenta a pressão exercida pela água dentro do citoplasma. A célula fica de volume igual aqui na situação de solução isotônica, o volume de água que entra é igual ao volume de água que sai. E na situação plasmolizada, a água saiu, porque nós temos uma solução hipertônica. Citoplasma. Então a água sai do hipotônico para o hipertônico. Ok? Gente, essa parte de baixo aqui é o comportamento da célula vegetal diante da osmose. Isso aqui é conteúdo para o nosso segundo ano do ensino médio. Ok? Meus amores, peço então que vocês peguem a apostila, leiam esse módulo e tentem resolver o exercício. Eu
também irei confeccionar videoaulas dos exercícios desse módulo. Lembrando que esses slides já estão postados também no CEF, no WebCEF, né? Então, disponíveis lá, fiquem à vontade para baixar os slides e ler, ok? Muito obrigado.